Zíper invisível é a nossa aula de hoje. E nós já vamos fazer a colocação do zíper invisível com um nível de dificuldade, ou seja, eu quero que depois que o zíper for colocado, quando o zíper for fechado, essas duas, esse viés se encontrem nessa posição. Eu não quero que fique nem assim e muito menos pelo contrário assim. Mas é nem um pouquinho mesmo, eu quero que encaixe bem certinho. Então, para a colocação do zíper invisível, nós vamos precisar de um calcador especial para a colocação de zíper. Esse aqui é o calcador para a colocação de zíper de plástico, né, da máquina industrial. Tem os calcadores desse tipo aqui de metal, mas são um pouquinho mais caros. E eu também posso utilizar, se eu tiver uma certa habilidade, esse calcador de um só lado, mas aí eu tenho que ter uma certa habilidade, porque ele tem que costurar bem rentezinho. Então eu tenho que usar esse calcador, mas costurando bem rente. Vocês estão vendo que esse calcador aqui, ele tem duas partes, ó. O zíper, essa parte do zíper, ela pode estar desse lado, e aí nesse caso a costura vai ser nesse sentido, aqui, bem aqui, ó. A costura vai aparecer exatamente aqui. Ou ele pode estar do outro lado. Daí eu posso costurar desse lado aqui, ou ao contrário, nessa posição aqui, ou assim, ó. Tanto faço isso, como pra lá, como pra cá, tá? E nós vamos precisar também, nesse caso específico, desse lápis, porque para marcar. Olha, eu começo, isso não é uma regra, cada pessoa tem a sua forma de trabalhar. Tem pessoas que colocam o zíper invisível deixando já sem essa abertura fechada até aqui, todo aberto, fecham depois. Mas eu particularmente acho mais prático, mais didático fazer dessa forma, tá? O que eu faço? No caso do zíper invisível, ele tem que ter uma sobra do zíper na parte de cá, tá? Na parte que fica para dentro da costura. Sempre, olha, depois disso aqui, o zíper nunca pode começar exatamente aqui, aonde termina a costura. Não pode começar aqui onde terminou a costura. Você tem que deixar um pedacinho para dentro. Aí o que eu faço? Eu não preciso colocar zíper nesse espaço daqui para cá. Então o que eu faço? Abro o meu zíper, tá certo? Tá aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. O zíper tem que ficar costurado aqui nessa marcação. Então eu faço ainda com o calcador comum, ó, com o calcador comum, eu faço uma costura para facilitar o meu trabalho. Eu prendo o zíper aqui, ó, nessa costura aqui. Depois é que eu volto, tá certo? Fazendo a costura do zíper invisível, que será feita aqui, ó, daqui assim, ó, aqui, de lá para cá. Então vamos lá, começando, eu vou aqui, coloco bem onde eu quero que meu zíper fique e vou prender com o calcador comum essa parte aqui. Então na máquina, se você tiver dificuldade, você pode prender com os alfinetezinhos, tá certo? Não tem importância. Começando a costura. Olha, não é ainda a costura do zíper invisível. É uma costura auxiliar, para não ficar torto, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm tanta habilidade de colocar zíper invisível. Então vamos lá, prendi, vou prender aqui, ó. E aí eu vou tendo a preocupação, olha, eu já marquei no ferro, ó, eu vou tendo essa preocupação de colocar onde eu quero que o zíper invisível fique. E eu faço essa costura auxiliar. Vou fazer tanto de um lado como do outro. E aqui, ó, eu costuro meu zíper invisível até um pouquinho mais, ó, a costura termina aqui. Mas eu vou costurar até mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros aqui. Tá? Se você costurar até o final, não tem importância. Mas não existe a necessidade de fazer isso. Então vamos lá, eu puxo aqui, ó, pra ficar bem no local certinho. Aqui eu venho, acomodo tudo direitinho e faço essa costura auxiliar. Um retrocesso.
corto a linha. E agora eu vou fazer uma coisa bem interessante. Eu vou fechar um lado. Por que que eu vou fazer isso? Se fosse um zíper que não tivesse essa preocupação de encontrar, não precisava fazer isso não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó, o zíper tá costurado só nessa costura auxiliar aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não quero que eles se encontrem aqui. Então eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Vou marcar aqui e vou marcar aqui. Tá certo? Nesse espaço aqui, ó, vai ter que ter o encaixe da outra listra, do outro pedaço do viés. Então vamos lá, abrindo o zíper novamente. E agora eu vou pegar um alfinete, tá certo? E vou marcar aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? Vai ter que encontrar aqui, ó. Viram? Vai ter que encontrar aqui, tá vendo? Ó, eu só posso até virar aqui, eu já venho aqui, ó. Encontrou. Eu agora só vou ter a preocupação de deslocar isso aqui, ó, pra posição corretinha. Mesmo assim, ó, ainda tenho como conferir se tá certinho. Depois de alfinetado, ainda tenho como conferir. Eu venho aqui, eu vejo, ó, tá encaixando certinho? A costura vai pro ponto certinho, ó. Foi pro ponto certinho, essa minha costura aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Vamos ver, encaixou certinho? Não tá encaixado certinho, puxa mais um pouquinho. Se eu ainda tiver dificuldade, olha o que é que eu faço. Marco do outro lado. Não tá aqui, ó. Eu vou aqui, marco aqui, ó. Ó, faço isso, ó. E risco do outro lado, tá? Risco do outro lado pra saber que tem que ser aqui. Aí é só, gente, ó, colocar aqui. Não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Aí o que é que eu faço? Coloquei bem certinho, não tá encaixado bem certinho, ó. Tá encaixado bem certinho, tá? Bem certinho, ó, tá vendo? Aí eu firmo com o alfinete e vou fazer essa costura auxiliar. Quando eu terminar de fazer essa costura auxiliar, eu ainda tenho a oportunidade de conferir pra ver se tá certinho. Aí eu posso vir de lá de baixo ou daqui de cima, tanto faz, não tem importância. Ó, eu venho aqui, ó, e vamos fazer essa costura auxiliar aqui. Bem no comecinho do zíper. Passando a costura auxiliar, e aí eu vou puxando aqui o tecido, ó, pra ficar no encaixe bem no lugarzinho onde eu quero que fique. O trabalho tem que ser feito de acordo com o meu desejo. Com o meu desejo que ele fique. É uma costura auxiliar. Vamos conferir para ver se ficou certinho. Se não tiver ficado certinho, desmancho e faço novamente. Vamos olhar. Olha, não tem a marcação aqui, ó. Vamos ver se ficou bem no lugarzinho. Ficou. Ó, parece que tem uma falhazinha bem pequena aqui, mas não tem, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que vai encaixar certinho quando fechar o zíper. Então vamos lá. Agora sim eu vou costurar o zíper invisível. A parte eu vou costurar aqui, ó, nesse pedaço aqui. Para isso eu preciso de um calcador especial. Se a sua máquina for industrial, você vai comprar um calcador para a máquina, colocação de zíper na máquina industrial. Se for uma doméstica, o calcador é diferente. Mas qualquer armarinho, qualquer loja sabe. Então vou tirar esse calcador comum, tá? E vamos colocar o calcador especial para colocação de zíper. Então, desparafusando aqui, ó, tá? Retiramos o calcador comum da máquina e vamos colocar o calcador para zíper invisível. Aí encaixamos aqui bem certinho, baixamos a máquina e vamos parafusar, apertar, tem que ficar bem firme. Se não ficar bem firme, a gente pode quebrar a agulha, pode colocar mal colocado, tá?
Então, a gente aperta direitinho. Quando termina de apertar, a gente faz isso. Tá certinho, tá firme? Tá bem firme. Então, vamos colocar. Agora, vamos costurar o zíper invisível mesmo. Tá? Olha, se vocês querem um zíper bem firmezinho, você costura nessa marcação aqui, ó. Tá? Um pouquinho antes. Se você quer um zíper, porque às vezes a gente precisa de uma passagem, um encontro de costuras, às vezes fica mais difícil de passar, e você coloca a costura um pouquinho mais pra cá. Faça um, faça dois, faça três, e você vai adquirindo habilidade, daqui a pouco você tá um especialista em colocar zíper. Então vamos lá, a gente dobra aqui, ó, tá vendo? E colocamos essa parte aqui no encaixe aqui da agulha, tá vendo? Isso aqui ficou aqui, ó, tá vendo? Então vamos lá, costurando. Volto a insistir, se você quiser um zíper colocado naturalmente, você faz só isso, a máquina, o calcador se encarrega de costurar. Mas se você quiser bem, para não aparecer nada mesmo, você desdobra o zíper com o seu dedo e vai ajudando o calcador, tá? Então vamos lá. Com todo cuidado para não sair dessa parte aqui, ó. Principalmente no início da costura, é comum às vezes você mastigar o dente do zíper por inabilidade, porque ainda não tem muita prática de costurar. Continuando a colocação do nosso zíper. Quando chega bem aqui no final, no encaixezinho, você faz um pedacinho, dá um retrocesso com cuidado, volta a costura um pouquinho, e aí você corta desse lado aqui, ó. Você cortou aqui e você depois é que corta do avesso. Pra quê? Pra que essa parte da linha venha pra cá. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Ó, aqui, ó, eu já vou usar esse aqui, ó. Aqui, naquela hora eu usei daqui pra lá, agora eu vou usar de lá pra cá. Tá vendo, ó? Viram? A linha ficou justinha, voltando, colocando novamente, mais uma vez, ó, tá, viu? Encaixa, colocou aqui. No início a gente tem que ter uma certa habilidade para não sair da costura. E aí você vem costurando, ó, até o finalzinho. Retrocesso. E corta nessa parte superior. Se for o caso, você puxa ali um pouco, corta bem rente. E puxa um pouquinho a parte de trás, ó, fazendo esse movimento para ele puxar a linha para baixo, pontinha de linha, porque o zíper invisível é uma coisa muito delicada, qualquer coisinha, qualquer linhazinha pode prender. Depois que a gente prega, a gente sai olhando ver se não tem ponta de linha, se não tem nada fora do lugar, tá? E agora, ó, você faz isso aqui, ó, vem, dá um puxãozinho, aí, ó, faz isso, ó. Puxou, tá beleza, não tem problema nenhum. Vamos terminar de puxar o zíper. E vocês viram o encaixe? Olha aí, bem certinho, né? O encontro das listas aqui está bem certinho, bem bonito, tá? E o zíper tá, no meu entender, bem colocado. Depois, no final, se você estiver fazendo uma roupa de festa, o que você pode fazer? Um acabamento nessas partes aqui.
Se não tiver fogo, claro, né? Você pode cortar rente, botar um viés para ficar mais bonito, não ficar assim. Fazer um acabamento na ponta aqui desse zíper, corta ele aqui, faz um acabamentozinho bonito aqui. Então tudo isso são detalhes que depois a gente, à medida que a gente for fazendo assim, que a gente já está terminando a parte base, nós já vamos logo começar a construir peças. Então quando a gente estiver fazendo as peças, eu vou mostrando o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade, para ficar um trabalho mais bonito.